Domingo passado nós começamos uma conversa que eu pensei que seria suficiente, e aí fui percebendo que essa conversa precisava ser alongada. Num texto do Antigo Testamento referente à vida de Abraão, onde ele, quando começou a servir a Deus, quando ele decidiu deixar tudo para trás, olhe bem para mim, quando Abraão decidiu deixar tudo para trás, ele vivia numa região onde a idolatria imperava. Ele vivia numa região onde a religião ali falava mais alto. E Deus falou com ele lá no meio dessa idolatria, daquela confusão toda. Deus falou com ele lá, e que tinha um lugar melhor para ele. E Abraão saiu daquele lugar chamado Ur dos Caldeus, pela fé, sem saber que lugar que era, para que direção que tinha que ir. E ele começou a caminhada dele pela fé por ali. Ele, a esposa e um sobrinho que ele considerava como filho, porque ele não podia ter filhos, a esposa não podia dar filhos a ele, então estava complicado a situação de Abraão, mas ele resolveu caminhar pela fé. Isso nós aprendemos domingo passado. Só que nessa caminhada pela fé, eu creio que durante uns 10 a 15 anos caminhando pela fé, nada de extraordinário havia acontecido com ele, nada. Tipo a gente assim, né? Que, vou largar tudo para ir para uma igreja e seguir a Jesus. Eu e minha família vamos seguir a esse Jesus aí. E a gente começa, e daqui a pouco passa 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, e você não vê nada de sobrenatural, nada de extraordinário acontecer. E isso aconteceu na vida de Abraão. E quando ele chega lá naquela região chamada Canaã, ele encontrou aquela região numa crise econômica terrível, uma crise financeira. Aquela região estava passando fome, o que plantava não dava, não conseguiam colher. A situação ali em Canaã estava difícil. Aí eu creio que passou pela cabeça dele: será que era aqui mesmo? Ele vai para o Egito. Quando chega no Egito, ele quase perdeu a esposa dele. A única coisa que ele tinha era a esposa. Ele quase perde a esposa para o presidente do Egito lá, o faraó. Aí ele chega, depois dessa decepção, volta para Canaã. Deve ser lá em Canaã mesmo, o lugar que Deus planejou para mim. Mas quando ele vai para Canaã, ele tem uma outra frustração grande. Aquele sobrinho dele, Ló, que ele considerava como filho, decidiu largar ele, e a amizade, jogou tudo para o lixo. E os próprios empregados, tanto de Abraão como os empregados de Ló, não estavam se dando bem. Aí foi melhor eles se afastarem, eles se separarem. Então, para Abraão, sair do Ur dos Caldeus, ir para Canaã, ir para o Egito, voltar para Canaã, foi só frustração. Talvez uns 15 anos havia se passado, atenção senhores, só frustração. Parecia que Deus havia cerrado os céus e não respondia a ele. Cadê aquele Deus que se revelou a mim lá no meio da idolatria, no meio daquele paganismo, no meio daquilo tudo lá, me chamou para uma vida de fé, e eu não escuto mais esse Deus, eu não sinto mais esse Deus? Será que eu estou no caminho certo mesmo? Eu creio que tudo isso passou pela vida de Abraão, e muitas vezes passa pela nossa vida. O que acontece é que tudo aquilo que aconteceu na vida de Abraão, nesses 12 a 15 anos de vida de fé,
toda aquela frustração serviu de argumento, de base, para ele parar e se acomodar. Alô? Sabe, aquilo tudo, aquela somatória de coisas negativas, fez com que Abraão achasse um cantinho dele. Vamos ficar aqui em Canaã mesmo, eu e você, minha veinha, e a gente acha o melhor lugar para viver aqui nessa terra, aqui a gente vive, e aqui nós vamos morrer e ponto final. Foi isso que aconteceu na vida de Abraão. Ele sossegou, ele se acomodou. E nesta acomodação, na vida espiritual, na vida dos sonhos, do futuro, aí Deus se revela a ele de novo. Depois de muito tempo, Deus se revela a Abraão. E em Gênesis capítulo 13, o versículo 14 a 17, por gentileza, é onde o Senhor se revela a ele e dá uma orientação para ele. Eu creio que não, eu creio que um estímulo, mais do que orientação, um estímulo. Gênesis 13, por gentileza, 14 a 17. Disse o Senhor a Abraão, depois que Ló, o sobrinho dele, que ele considerava como filho, depois que Ló separou-se dele: de onde você está? Deus falando com Abraão: olhe para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Toda a terra que você está vendo, darei a você e a sua descendência para sempre. Tornarei a sua descendência tão numerosa como o pó da terra. Se for possível contar o pó da terra, também se poderá contar a sua descendência. E o versículo último para a gente meditar é: percorra essa terra de alto a baixo, de um lado a outro, porque eu a darei a você. Aí nós aprendemos 3 coisas domingo passado. Para quem veio, eu creio que até desafiei você estar aqui para a gente acabar com esse assunto, porque Deus tem muita coisa, teve muita coisa para nos revelar domingo passado, e eu creio que a obra dele, o estímulo dele na sua vida, eu acredito que pode se completar hoje. As 3 lições que nós aprendemos, a primeira foi quando Deus fala para Abraão, estimula ele, motiva ele a levantar os olhos. Então levantar os olhos aqui significa deixar para trás todos aqueles argumentos, toda aquela frustração que o levou à acomodação. Levantar os olhos deixa isso tudo para trás, porque isso só te leva a uma vida mediana de fé, isso só te leva a uma mediocridade espiritual. Abraão, levanta os olhos, deixa esses argumentos daí de lado e levanta os olhos. Eu tenho mais para você. Segunda coisa que nós aprendemos domingo passado: levantar os olhos significa não basear o futuro nos limites presentes. Deus fala com ele que era para ele, na realidade, olhar para todos os lados e ampliar a visão, mas não ficar preso naquilo que frustrou, não ficar preso nas decepções presentes, mas não se limite a isso. Volte a ter um futuro, volte a pensar no futuro, volte a projetar o futuro. Então não importa em que estado emocional, espiritual estejamos, é dessa condição presente que Deus desafiou Abraão e nos desafia nesse domingo a crer em coisas maiores. Abraão, você saiu de Ur, você foi para o Egito, agora você está nesse canto aqui de Canaã, achou o seu lugarzinho e você acha que aqui você vai morrer, ponto final. Mas antes da tua morte existem coisas maiores que eu tenho para você. Isso nós aprendemos domingo passado. E a terceira lição é que levantar os olhos significa fazer opção por uma vida plena em Deus. Quando Deus tirou Abraão lá
da região de Ur, dos caldeus, lá na Macedônia, ele falou assim: farei de você uma grande nação. Mas as frustrações, as decepções, fizeram com que Abraão perdesse essa visão de nação, de uma visão geracional, uma visão de gerações. Aí ele encontrou um lugarzinho ao sol ali em Canaã e falou: pronto, aqui tá bom, e aqui é só nós dois mesmo, vamos tomar um chazinho da noite antes de dormir e tá ótimo, e a gente espera a morte chegar. Quando ele encontra esse lugarzinho ao sol, Deus vem e conversa sério com ele, dizendo: amplia a sua visão, não pense que é só você e a tua velhinha, tem uma geração vindo por aí, eu te chamei para tornar você uma nação. Abraão tinha perdido esta visão de se tornar nação. Quem está me entendendo? Aí nós aprendemos essas três coisas, três lições do que significa levantar os olhos. E terminando o culto, eu percebi que a gente poderia continuar essa conversa, porque Deus tem mais motivação, tinha mais pelo menos um estímulo para nós nessa noite, e a partir disso a gente ter e viver uma vida espiritual, uma caminhada de fé diferente do que temos vivido, e sair desta vida de acomodação, de sossego. Tá bom, as decepções, as frustrações me trouxeram até aqui, e aqui eu vou ficar para o resto da minha vida, e ponto final, e sossegar. Vamos continuar procurando entender o que significa levantar os olhos. Quando eu terminar isso daqui, eu acredito que a nossa vida, a nossa igreja, a sua família, eu acredito que muita coisa pode mudar para melhor. Levantar os olhos é fazer um esforço para enxergar o que Deus quer nos mostrar. Abraão, como eu já disse para vocês, ele entendia que agora Canaã era o tudo dele. Ele entendia que o lugar onde ele morava era o ponto final e acabou. E Deus tinha mais coisa para mostrar a ele. Deus tem muito mais coisas para mostrar para nós, para você. Deus tem. Então, levante os olhos. Se esforce para enxergar aquilo que Deus tem para mostrar. Escute, Deus um dia se revelou a Abraão, e eu tenho certeza que um dia Ele se revelou a você. Você não está aqui por um acaso, não está aqui por amizade. Eu tenho certeza que existe coisa muito mais profunda, existem raízes aí, existe uma experiência que você teve com esse Deus. E Ele agora, vendo você nessa vida de acomodação, Ele fala: filho, filha, tem mais coisas para te mostrar. Eu tenho mais coisas para te mostrar. Olha que ele fala com Abraão: porque toda essa terra que você vê, eu te darei. Então era necessário ele enxergar onde ele estava, ele conhecer o lugar onde ele estava. Entenda de uma vez por todas isso: no reino do Espírito, grave isso, no reino do Espírito, você não conquista aquilo que não vê. No reino do Espírito é necessário aplicar essa visão espiritual. A fé, ela provoca expectativa. A fé. Então, como eu falei domingo passado, Abraão começou, saindo de Ur dos Caldeus, uma caminhada de fé. E é impossível ter uma vida cheia de experiências com Deus se não for pela fé. É impossível você falar assim: vou seguir uma igreja evangélica, vou caminhar com Deus, sem ter fé. É necessário que aquele que se aproxima de Deus tenha fé. Não apenas que ele exista, mas tenha uma fé que venha impulsionar a você a impulsionar as suas expectativas, a viver algo maior, a ver o que Deus tem para você, a ver o que Deus tem para a sua família. Então, sem essa expectativa provocada pela fé, você não passará de uma pessoa natural,
vai continuar na mediocridade, sem a expectativa que a fé provoca na pessoa. Você vai continuar como as outras pessoas aí fora, que nunca tiveram experiência com Deus. Exercer fé é esforçar-se por enxergar tudo que Deus tem. Tudo que Deus tem. Não apenas, sabe, eu enxerguei Canaã, é aqui, mas estou frustrado com as coisas que aconteceram, então eu só enxergo problema, eu só vejo problema até hoje, e nada de bom da parte de Deus aconteceu comigo. Exercer fé é você se esforçar para enxergar a plenitude, todo o plano que Deus tem para a sua vida e para a sua família. Todo o plano dentro da vontade de Deus, para perceber o que Deus está querendo fazer, o que Deus tem preparado nesse plano espiritual para a sua vida. Quem está me entendendo? Essa é a única maneira de você viver uma vida relevante, uma vida importante no sobrenatural. Viver pela fé e ser impulsionado por ela. Amém? No livro de Isaías, um profeta no Antigo Testamento, capítulo 43, versículo 8, Deus pede para Isaías chamar o povo. Chame esse povo, que um povo que tinha olhos, mas era cego, tinha ouvidos, mas não conseguia, mas era surdo, não conseguia ouvir. E quando nós entramos nessa atmosfera, nesse clima de acomodação, do jeito que eu sou crente hoje está bom, e não preciso de mais, eu creio que Deus não tem mais nada para mim. Quando a gente entra nisso, nós enxergamos as coisas. Aliás, temos olhos, mas não enxergamos as coisas de Deus. Nós ouvimos domingo após domingo, ouvimos através das células, mas aquilo não cai na nossa alma, sabe? Aquilo não germina em nossa alma. Então a gente continua sendo o que somos, uma vida espiritual muito mediana. E Deus fala: chama esse povo aí que tem olhos, mas eles são cegos. Chama esse povo que tem ouvidos, mas eles são surdos. Deus quer restaurar essa nossa visão. Deus quer restaurar, sabe, essa nossa visão da forma máxima, da forma mais plena que Ele quer, que Ele pode fazer. Amém? Amém? Ok. Uma segunda lição nesse domingo, que significa levantar os olhos, significa enxergar além da nossa própria geração. Abraão, ele achava que agora era ele e Sara, até a morte chegar. Aí Deus, quando desperta Abraão, dizendo: levanta os olhos, essa terra que você vê, eu vou dar a você, eu vou dar a sua descendência. Isso Abraão, não é só você e ela, Abraão. Eu tenho um plano de uma descendência, de uma geração. Se você puder contar as estrelas do céu, se você puder contar os grãos de areia da praia, é dessa forma que será a sua descendência. Eu farei tua descendência como pó da terra, de maneira que não tem como contar. Isso Abraão, eu tenho muito mais para você. A sua visão de descendência, ela morreu. O único que você tinha, que você confiava nele, te deixou, que era Ló. Agora é só você tua velha e você acha que o negócio acabou por aqui, ponto final. Não tem ponto final. Existe um plano perfeito para a sua vida. Deus nunca chama ninguém pensando apenas em salvar aquela pessoa da perdição. Deus nunca faz isso. Quando Ele olha para uma pessoa, Ele está olhando para a família dela inteira. Quando Deus se revelou a Noé, Ele não pensava apenas em Noé, mas Ele tinha plano de toda a família de Noé. Amém? Quando Deus se revelou a Ló, sobrinho de Abraão,
Deus não pensou só nele, quando olhou ele lá na cidade de Sodoma e Gomorra e naquela perdição toda. Deus olha para Ló, não apenas olhou para Ló tentando salvar ele dali, mas olhou para toda a família dele, apesar de ter salvo toda a família, a esposa, por uma questão de decisão, de escolha. Ela escolheu, na realidade, a sujeira de Sodoma e Gomorra, e por isso acabou de uma forma drástica. Quando Deus se revelou a Abraão, lá em Ur dos Caldeus, ele não pensava apenas numa libertação da idolatria da família dele. Deus sempre pensou em Abraão, em Sara e em uma nação através desse casal. Deus, ele queria passar para Abraão essa visão geracional. O propósito de Deus era um propósito de descendência. Quem está entendendo, pastor Alcides? Propósito de descendência. Esse neguinho aqui, bonitinho, que vocês estão vendo, estava lá sozinho, lá, mas Deus tinha um propósito na vida do pastor Alcides. Verdade. E aí, quando eu olhei para trás, eu vi essa menina correndo atrás de mim, feita uma louca. Devia estar uns 10 quilômetros longe, mas corria. Eu vi aquela coisa e se aproximou de mim e disse: estou apaixonado por você. E eu percebi que era um propósito de Deus. E não ficamos só eu e ela. Deus nos deu 3 filhos. Visão geracional. Visão de geração, amém? É isso que nós temos que ver. A visão de descendência. E o Senhor nos deu, até agora, 2 noras. Estou orando pela terceira, que não vejo ainda a visão. Mas estou orando, eu creio que existe. E Deus, na realidade, nos deu 5 netos. Quem está entendendo, pastor? Mas é só gerar e educar. Por que Deus quis fazer de Abraão uma grande nação? Por que Deus quis dar filhos a Abraão? Tanto ele como ela eram estéreis. Por que Deus quis fazer isso? Porque sabia que Abraão ia ensinar os seus filhos nos caminhos, no temor do Senhor. Então, preste atenção na sua história. Você não nasceu para viver sozinho. Alô? Mesmo sendo feinho, feinha, Deus tem algo muito bom para você, amém? Deus tem, casou? Deus tem uma visão geracional. Diga, visão geracional. Então, desde o início, o propósito era a descendência. Não era eles morrerem, os 2 ali em Canaã, sem gerar filhos, sem ter uma descendência. Deus tem propósito, e o propósito, a princípio, ou no princípio, era descendência. Assim também será conosco. Paulo e Silas estavam presos e cantando, adorando ao Senhor lá na prisão. Uma hora da noite lá, as portas, houve um terremoto, as portas da prisão se abriram, e aí o carcereiro viu aqueles homens todos que estavam presos, agora soltos. Ele pegou na espada para se matar. Aí Paulo fala: não faz isso, cabeça de bagre. Então o que eu tenho que fazer? O apóstolo Paulo diz: creia no Senhor Jesus Cristo e serão salvos você e a sua casa. Poderia ser só ele, mas o propósito de Deus é para descendência. Propósito de Deus, a visão de Deus é geracional, é para alcançar todas as pessoas, não só a sua família. Mas eu não sei se você sabe que existem casas ali vizinhos a você, ou que seja um quarteirão, mas tem casas, tem uns que tem casas bem próximas dele, que divide até a parede. Você sabia que tem gente morando nessas casas, sim ou não? Você já percebeu, ao sair do seu portão, tem gente saindo de carro, de bicicleta, a pé do portão dos vizinhos seu, ou da frente? Você já percebeu isso lá onde você mora?
A visão de Deus é uma visão de descendência. Porque Deus não olhou para você e falou assim: ai, que bonitinho o cara. Não, é só ele na casa dele. E ponto final. Deus não olha para uma pessoa e escolhe ela a ponto de ser exclusiva. Mas a visão de Deus é para o mundo todo, é para os seus vizinhos, é para os seus parentes, é para todos os seus filhos e netos, é para muita gente, para todo mundo que venha a crer nele. Quem me entende? E aí nós temos o problema do egocentrismo, uma vida voltada apenas para o que eu preciso, para aquilo que eu quero, e esta visão egocêntrica jamais cumprirá o propósito de Deus na sua vida, jamais vai agradar o coração de Deus, essa visão egocêntrica. Ele me salvou, cada um na sua religião. Deus na realidade não está falando de religião, Deus está falando que através de Jesus, não só você, mas toda a sua família, seus filhos e os seus vizinhos e os seus parentes de perto e de longe precisam dessa salvação, precisam desse Jesus. E você é esse canal, como Abraão era o canal. Abraão, você é o canal para uma nação que eu quero. E nós não podemos fugir desse propósito. Todos nós precisamos levantar os olhos para viver essa visão de descendência, por uma descendência tanto natural como uma descendência espiritual. Deus quer, falando aqui, que a gente gere discípulos. Por que não? Pastor, bate na boca 3 vezes, aí já fizemos. Deus quer que geremos discípulos, e Deus quer assim aumentar o reino dele. Quantas pessoas estão morrendo, estão se matando, estão se suicidando agora? Quantas pessoas estão perdidas agora? E muitos passaram por aqui e hoje voltaram ao lodo, voltaram ao pó, voltaram à sujeira. Deus quer restaurar essas pessoas, e isso só pode ser através de você. Por isso é preciso pensar nos outros e não apenas em você mesmo. Atos capítulo 20, o versículo 24, o apóstolo Paulo escreveu assim: todavia, não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o mistério, a missão que o Senhor Jesus me confiou. Qual é? Testemunhar do evangelho da graça de Deus. Amém? Alô? Amém? O que você precisa fazer? Testemunhar esse evangelho da graça de Deus na sua vida. Simples. Você não precisa correr para um seminário, você não precisa fazer 4, 5 anos, 8 anos de teologia. Testemunhe do que Deus fez na sua vida para os seus parentes. Faça isso. Saia daqui hoje, e onde você for comer, aonde você for amanhã, com quem você se encontrar, fale de uma transformação que aconteceu, e ponto final. Deus quer ampliar a sua visão geracional. Terceiro e último, levantar os olhos é aceitar o desafio de dar passos práticos de fé. Grave isso. Quando Deus fala com Abraão: Abraão, levanta teus olhos. Isso é, levante os teus olhos e comece a praticar a fé que você tem. Levante os olhos, percorre essa terra no seu comprimento, na sua largura, porque eu vou te dar. Então a grande diferença entre um homem de fé e uma pessoa iludida é que o homem de fé, ele caminha em direção daquilo que ele crê. Alô? O homem de fé, ele caminha em direção daquilo que ele crê, enquanto que o iludido apenas acredita que um dia vai acontecer, e ponto final. Não apenas acreditar, mas você precisa praticar a fé. Você precisa colocar a sua fé em prática, dar passos e correr em direção àquilo que você acredita. Amém?
um dia, não sei quando, alguém ouviu para colocar um copinho d'água em cima do rádio ou perto da TV. E após uma oração, ele disse: agora, beba esse gole da água aí, e os seus problemas serão resolvidos. E a pessoa bebeu. E não é que eu fui curado, e não é que eu sinto a diferença. Quem está me entendendo? Foi um exercício de fé daquela pessoa que não poderia se tornar uma doutrina, que todo mundo deveria beber água após a oração. Alô? Porque a fé que te leva a um milagre, a uma experiência milagrosa, a fé que leva você, Bruninho, a uma experiência milagrosa, ela pode levar a sua futura sogra a uma experiência totalmente diferente da sua. Não é porque você bebeu um gole d'água após uma oração, ela pode encher a barriga d'água, ela pode tomar toda a água das fontes aí de Paulistinha. Não vai acontecer nada. Quem está me entendendo? Você precisa caminhar segundo a sua fé. Era isso que Abraão estava sendo orientado e desafiado. Então, se alguém do seu lado começar a praticar a fé, a andar em direção àquilo que ele acredita, e ele recebeu um milagre, não imite essa pessoa. Caminhe segundo os seus passos, segundo você acredita. Amém? Para não se decepcionar. Então, a grande diferença é essa, que o homem de fé, ele na verdade caminha segundo aquilo que ele acredita. E o outro, ele fala assim: um dia vai acontecer, mas não sai do lugar. Eu creio que Deus estava falando com Abraão dessa forma: Abraão, você acredita agora? Acredito. Então, levanta o traseiro desse sofá aí, dessa vida acomodada, e vai para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Conhece a terra de Canaã, porque por onde você for, tudo, quando você conhecer tudo, isto tudo que você conhecerá, eu vou te dar. Simples, simples, mas tem que sair, tem que fazer e tem que praticar. Deus, então, Ele quer que isso aconteça, porque a fé exige atitude. E quando a gente consegue ver uma vida sobrenatural, nós passamos a alinhar o nosso comportamento com aquilo que nós cremos. Se você não conseguir ver o sobrenatural, você vai continuar na acomodação como Abraão continuou, na terra prometida, mas não fazia nada. Não fazia nada em direção àquilo que Deus tinha para ele. Então você nunca verá milagres acontecendo através de suas mãos, se você não orar pela pessoa que está ao seu redor, pela pessoa que está dentro da tua casa. Está doente, e você não orar por ela. Não, você nunca verá, ou nunca ampliará comunhão nesta igreja, se você não participar dos grupos que nós temos. São poucos, mas tem grupos de células. Talvez você venha aqui no domingo e vai embora, vem no domingo e vai embora. Você nunca vai conseguir ampliar a sua comunhão. Então é necessário a gente se infiltrar, a gente se integrar nesses grupos também. Você nunca será uma pessoa próspera se não semear. É muito sério isso. Nós cristãos entendemos que o dinheiro é muito mais que uma cédula de valor. É semente. Alô? É semente. E quando semeamos, e semeamos em boa terra, porque a igreja não é de homens, não é uma instituição humana, mas a igreja é de Deus. Ele criou através de Jesus, Ele gerou através de Jesus. Quando nós semeamos nessa terra fértil, com certeza nós vamos colher para a nossa vida também. Então, nunca seremos pessoas prósperas se não semearmos. Enfim, o que você vai fazer
agora, depois dessas 6 lições que nós aprendemos, o que você vai fazer, o que você pode fazer, qual é a sua atitude agora, por aquilo que você crê? Qual é a sua atitude agora, depois dessas lições que nós aprendemos, que não podemos ficar apegados a que nos frustrou, não podemos ficar limitados às nossas decepções, mas levantar os olhos e ver que Deus tem muito mais, mas muito mais a fazer pela nossa vida. Qual é a sua atitude? Continuar essa vida mediana ou aceitar a amplitude, a plenitude do plano de Deus para a sua vida? Isso você é que vai responder no dia a dia. Vamos ficar de pé. Tiago capítulo 2, versículo 14 diz que a fé sem prática, a fé sem obra, leva a pessoa a viver essa vida medíocre. Eu tenho fé, mas se eu não sair para praticar essa fé, se eu não sair para fazer coisas em nome dessa fé, eu vou continuar com essa vida. Então Deus quer uma mudança. Escute, filhos, Deus quer uma mudança, Ele deseja, Ele torce por isso, para que nessa noite você se desperte para a plenitude que Ele tem ainda para fazer em sua vida. Ele deseja isso. Ele quer que você seja estimulado, motivado a levantar os olhos e ver que existe muito mais do que temos vivido. E existe muito mais. Maravilha! O meu Deus é bom demais. E Ele quer desenhar a nossa história através de milagres. Quem recebe isso? Coloca a mão no teu coração. Eu espero que você tenha entendido o que eu falei nessa noite. Se você entendeu, eu espero que a sua oração seja baseada naquilo que você entendeu pregar nessa noite. Espero que o Espírito Santo venha te estimular a avaliar a sua vida. Nossa, minha vida tem sido medíocre, mediana, minha vida de fé. A minha vida tem sido mediana e eu quero levantar os olhos nesta noite, nesta semana e ver que existe muito mais. Existe muito mais. Deus é um Deus que tem um propósito pleno, completo já. Um programa completo para a sua vida. Não só isso que você tem vivido, Deus tem muito mais. Coloca a mão no teu coração, agradeça a Deus por essa palavra, avalie agora a sua vida a partir dessa verdade que foi pregada. E peça agora a Deus que te leve a um novo nível de fé. Abraão, levanta teus olhos e perceba que existe muito mais. Perceba que não é só você nessa vida. Eu tenho um plano geracional para a sua vida. Eu tenho um plano de discípulos para a sua vida. Eu tenho família para você. Eu tenho algo mais completo para o seu futuro. É Deus quem está falando. Eu quero que você passe a acreditar nisso. Por gentileza, faça uma oração baseada nessa verdade, avaliando agora a sua vida a partir do que foi ensinado nessa noite. Por gentileza, coloque a mão no teu coração.